Ô, bom, vamos começando então, Nara. Aí o pessoal vai entrando, bem orgânico mesmo, o bagulho é nóis mesmo. Beleza. Primeiro, falar pra galera que tá assistindo, né, que é uma live do Favela em Casa. Eu sou o Manu, o Noel Victor, e também tô na equipe de produção e ajudando, auxiliando na curadoria. Dizer que essa é uma live de esquenta, o festival vai acontecer de forma online, obviamente, mas a gente está ainda nesse processo, não é muito fácil de levantar projetos como o nosso, né? Imagino que o pessoal saiba como que é. Então a gente está trabalhando bastante, é uma equipe de bastante gente e é uma equipe de quebrada e super competente que eu estou muito feliz de ter integrado. Eu cheguei depois, né? A galera já estava trabalhando desde o começo do ano, desde o começo da pandemia, para ser mais exato. E aí eu entrei na equipe agora. E aí minha primeira sugestão foi falar com você, porque você inspira nós aí que é do mesmo lugar e também todo mundo que é de quebrada. E espero que essa live funcione, que nem a gente conversou no individual, funcione para inspirar de alguma forma, para que você compartilhe os seus processos e que de alguma forma as pessoas consigam absorver isso também, porque é importante a gente trocar, né? Falar também que o festival, como eu disse, vai acontecer e vamos ter algumas novidades em breve. O pessoal que tá seguindo a página aí vai ficar ligado. E é isso, Nário. Eu queria começar com a pergunta mais simples de todas, que você se apresentasse, falasse quem é você. Eu acho que é importante que você fale isso, Uhum. e não eu, que estou aqui com o meu roteirinho, por isso que eu estou olhando para o lado, tá? Estou seguindo minha pauta. Mas fale você, quem é, Nário? Massa. Bom, primeiro eu quero agradecer muito por esse convite, fiquei muito feliz. Fiquei muito pensando sobre o quanto é importante que a gente crie esses espaços mesmo, né, de conexões entre a gente. E falando sobre essa conversa especificamente, é muito precioso, assim, quando a gente se encontra para falar do nosso, mesmo que seja se encontrando virtualmente, né? É muito precioso quando a gente se conecta para falar sobre as nossas criações, assim. Quase sempre a gente percebe que alguns dos espaços que a gente tem, né, para trocar ideia e expor o que a gente faz, também são espaços onde a gente fala muito sobre as nossas dores, enfim, que também são necessárias, mas espaços para que a gente fale sobre os nossos processos de criação e de potência também são extremamente importantes. Então, muito obrigada, Manu, pelo convite, obrigada a toda a equipe do Festival Favela em Casa, estou muito feliz, de verdade. Bom, eu me chamo Naira Laís, sou do Grajaú, um distrito da Zona Sul de São Paulo, composto por alguns bairros. Eu cresci num bairro chamado BNH, aqui no Grajaú, e é onde eu moro até hoje. Eu gosto muito sempre de falar sobre o Grajaú quando eu falo quem eu sou, porque eu vou contar um pouco mais, né, no decorrer da nossa conversa, mas o Grajaú tem muito a ver com muitas das minhas escolhas artísticas, muitas das escolhas que inclusive tem a ver com alguns dos projetos que eu vou falar aqui. Então isso para mim é muito importante. Desde 2016 tenho investido numa carreira como cantora e compositora. Em 2016 também me formei como jornalista numa agência escola chamada É Nós, uma agência voltada para juventudes de periferias. E aí, desde então, estou nesse corre de uma construção enquanto artista e comunicadora também. Style. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, Naira, só que eu vou te perguntar quem era você antes da música. Certo. Quem era Olha, essa Manu, menina? eu tendo a pensar que eu sempre tive uma coisa muito forte com a arte, assim. Acho que como muitas crianças, eu sempre outros mundos, né? Eu tinha meu próprio universo, assim, tanto que a minha mãe fala que várias vezes eu estava andando com a minha mãe e com a minha avó e soltava das mãos delas para ir na frente, cantarolando, pulando. Eu estava sempre, tipo, num mundo muito paralelo, assim. E Um então, acho grande que salve antes para mesmo sua da mãe música. aí, você viu? Oi? Um grande salve para sua mãe, que é uma pessoa incrível, que eu tive o prazer de conhecer. Salve, salve. Sim, Só para deixar registrado que é importante também. sim, minha mãe, desde que eu sou pequenininha, ela sempre respeitou muito esse espaço, inclusive de quem eu já era antes mesmo da música, desde quando eu era criança, enfim.
Então, acho que mesmo antes da música, eu já estava numa descoberta, assim, muito bonita, artística. Óbvio que passei por muitos caminhos também antes, né, de me encontrar como uma cantora, como uma compositora, que, na verdade, conseguir falar que eu sou isso também é um processo muito novo. Durante algum tempo, mesmo já fazendo isso, eu tinha um pouco de vergonha dessa coisa de falar, tipo, sou artista, né? Eu ainda não me enxergava muito nesse lugar e tinha um medo muito grande do olhar do outro sobre essa minha fala, que eu sou artista, enfim. Mas antes mesmo da música, eu já estava vivendo um mundo muito paralelo e desde pequena, assim, eu lembro que eu tenho uma conexão muito grande com as palavras, principalmente com a palavra escrita, assim, eu sempre gostei muito, tanto que alguns dos presentes que minha mãe mais gostava de me dar quando eu era pequena eram gibis da Turma da Mônica, que eu gostava muito, mesmo antes de eu aprender a ler. Então, a palavra sempre caminhou muito perto de mim e como eu falo, inclusive, em alguns lugares, a palavra foi o primeiro vínculo que eu tive comigo e com uma autoestima intelectual também, a ponto de entender que, nossa, tipo, eu sempre vivi em mundos muito paralelos desde criança, só que agora, a partir da escrita, eu posso criar mundos também. Então, isso mudou completamente a minha vida e desde antes da música, eu já estava nesse movimento de, acho que plantar algumas sementinhas, assim, e sentir também sementes que outras pessoas foram plantando no meu caminho. Massa. Muito louco você falar disso, que primeiro que é uma coisa que não é muito comum, né? Eu digo comum entre a gente, né? Infelizmente, não é comum que a gente tenha essa familiaridade e esse prazer com as palavras, né? Porque até isso Sim, é complicado na nossa construção. E é uma coisa que a gente compartilha também. Acho que a gente não teve a oportunidade de conversar sobre isso, mas foi meu primeiro sonho escrever, sabe? Tipo, minha mãe fala até hoje que adoraria que eu continuasse com isso e de certa forma eu continuo. Dramaturgia, texto, enfim. E infelizmente a maioria das coisas eu não compartilho, mas é um hábito e é uma prática que me dá prazer também, saca? Mas é interessante quando você fala de sobre assumir, sabe? Tipo, até você falar que é cantora demorou um tempo e foi um longo processo, e até você assumir que você escreve, você assumir que você faz jornalismo mesmo, sério, e assumir que você é uma artista, e tudo isso também acontece desse lado aqui, só para dizer que a gente está compartilhando também nesse rolê. Nara, vamos avançando. Queria que você falasse como foi as suas primeiras, né? Primeiras experiências com criação. E aí, palavra, música, palavra falada, palavra escrita. Como foi isso? Você gostaria de compartilhar sobre? legal. Bom, eu não lembro exatamente quando foram, né, as primeiras vezes que eu comecei a criar pensando na palavra escrita, né? Porque eu sempre gostei muito de escrever, então, né, enfim. Mas uma das minhas memórias preferidas, assim, pensando nesses momentos de criação iniciais, tem muito a ver com a história e com uma conexão que eu tenho com um tio meu, um tio que mora aqui no Grajaú também, o tio Júlio. O tio Júlio, desde pequeno, toca, canta. E aí eu lembro que quando eu descobri que o tio Júlio era compositor, isso mudou completamente a minha vida, porque é isso, eu não conhecia ninguém que era compositor. Para mim, essa coisa de você escrever músicas era algo muito, tipo, nossa, parecia muito distante. Então eu sempre o via tocando, mas eu não sabia que ele também era compositor. E aí quando, eu lembro até hoje, teve um dia que eu cheguei na casa dele e ele tava estudando, tocando cavaquinho, né, que ele toca. Ele tava estudando uma música do Mumuzinho, eu lembro até hoje. E aí eu olhei assim pro guarda-roupa e tinha uma pasta. Tipo, o guarda-roupa tava aberto e tinha uma pasta. Aí ele falou assim: deixa eu te mostrar uma coisa. Ele foi e mostrou uma pasta repleta, tipo, cheia de composições. E aquilo mudou completamente, assim, a minha vida e a minha perspectiva também sobre as coisas que eu escrevia. Então, a partir desse momento, eu me senti muito mais inspirada e com muito mais força para também compor músicas e falar, tio, tipo, tio, olha o que eu tô fazendo, né? Compus uma música e tal. Tipo, tem um pagodinho, assim, que eu compus bem nessa época, que, né, quem sabe um dia eu mostre pro mundo, mas era um pagodinho muito, tipo, muito inspirada mesmo pelo pagodinho dos 90, uma coisa que eu nem vivia naquela época, mas, tipo, eu tava tão inspirada, tava tão nessa energia, né, também de ver muito meu tio tocando, ensaiando, estudando, que eu ia muito nesse caminho também. Então, gosto de contar, embora esse episódio tenha acontecido, eu já estava, né, na adolescência, enfim, mas para mim é muito marcante
justamente porque até hoje, quando eu falo, né, nas entrevistas e converso com meu tio que ele foi uma das minhas inspirações, ele sempre fica muito, muito, muito emocionado. Porque é isso que você falou, né, Manu? A gente, assim como a gente não é ensinado que a gente pode se pensar potência a partir da palavra, raramente também a gente se vê como inspirações para outras pessoas, como referências para outras pessoas, e principalmente pensando gente da nossa família, né? Tipo, mano, é meu tio, eu convivo com ele, enfim, e foi ele uma dessas inspirações para que eu desse esse começo nesse olhar para mim mesma enquanto compositora. Então, acho que, com certeza, essa é uma memória que eu gosto sempre de compartilhar e gosto de fazer questão de contar para ele também que ele é essa inspiração, porque é extremamente importante, né? Que essas pessoas próximas a nós também saibam a influência que elas exercem na nossa história, assim. Sim. Muito importante ter uma referência, e aí não é falando de dimensão, de ser conhecido ou não, e isso não importa tanto, tá ligado? Pelo menos para mim, mas é Sim. importante que essas referências estejam próximas, né? E que você consiga enxergar. E aí eu entendo que você só conseguiu enxergar porque ele achou que devia ter te mostrado, e eu acho que esse momento é simbólico pra ele. Muito da hora. Bom Total. saber disso, uma história bonita que eu não conhecia. Aí vamos seguindo aqui a minha cola, que eu sou assim, eu tento anotar as coisas. Tá bom. Você falou da sua experiência com a escrita, e aí onde que isso muda para chegar na fala? Porque ainda são uma experiência com palavras, de alguma forma, né? Sim. Mas é diferente, e muito diferente. No meu caso, eu acho muito mais difícil falar, muito mais difícil cantar, não estou longe, mas o próprio teatro, que é uma coisa que eu estou engateando agora, é bem mais difícil do que escrever um texto. Eu acho que eu consigo, independente da forma desse texto, eu acho que eu consigo desenrolar muito melhor. Como que é Hum. para você isso? Certo. Bom, essa relação, né, da palavra, principalmente a palavra recitada e a palavra cantada, eu tentei fazer um processo que foi mais ou menos assim. Em 2015, é isso, né? Isso já estava muito pulsando em mim, essa questão artística e da música e tal, mas eu não tinha coragem de cantar na frente das pessoas, né? Na minha cabeça, tipo, não, gente, não vou cantar para ninguém. Não, canto no máximo pro meu tio Júlio, que me conhece já, e é isso, entendeu? Só isso. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, muito influenciada também por muitos amigos daqui do Grajaú, eu comecei a frequentar alguns saraus daqui. E aí eu lembro que um dos primeiros que eu frequentei foi o Sarau das Minas, que rolava aqui no Grajaú. E aí eu me senti tão acolhida naquele espaço que eu comecei a pensar, bom, acho que eu vou fazer o seguinte, eu quero cantar, mas eu ainda tenho vergonha de cantar na frente das pessoas. Então eu vou tentar criar coragem para recitar primeiro, tipo, ganhar uma confiança no palco, recitando, e aí um próximo passo pode ser, né, talvez cantar. Então, essa minha ligação com a palavra recitada, ela foi ainda anterior à palavra cantada, né? Depois elas foram se misturando, mas inicialmente o que eu fazia muito era ir nesses lugares, nesses saraus, enfim, nesses espaços para recitar, encontrar também, entender qual que era o meu lugar, né, enquanto uma poeta, nesses espaços e tudo mais, mas era muito já pensando, tipo, um dia eu quero estar num palco, me sentindo confortável num palco para cantar. Então foi uma estratégia que eu fui criando, assim, muito para me sentir mais confortável com as minhas próprias palavras e com essa partilha dessas palavras com as outras pessoas, né? Porque é muito. Acho que a gente sempre parte de um lugar bastante, bastante íntimo, né, Manu? Quase sempre o que a gente coloca no mundo é um lugar de fato de dentro, assim, né? Pelo menos no meu caso, raramente eu consigo cantar ou compor sobre coisas, hoje em dia, né? Sobre coisas que eu só vi de muito longe, que eu só observei, sabe? De alguma forma eu sinto que eu tenho que estar dentro do que eu estou escrevendo para conseguir colocar no mundo, e ao mesmo tempo que isso é muito bom, eu acho, também é muito mais desafiador, porque o tempo todo a gente está sentindo que, tipo, a gente está se desnudando para as pessoas, né? Em cada apresentação, em cada. É sempre o olhar do outro, de fato, sobre a nossa história e os pontos mais íntimos mesmo. Isso é Então, sensível, né? sim, sim. Então, no meu caso, foi um processo um pouco contrário, assim. Primeiro eu ganhei um pouco mais de confiança a partir da poesia, para depois conseguir estar nos palcos enquanto cantora. E era de boa falar, por exemplo, não o recitar e não o cantar, mas falar. A Nara mais jovem, que você ainda é muito jovem, mas a Nara mais jovem, falar em público. Eu sei que você já fez palestra para pessoas, um número considerável de pessoas. Isso também é de boa? Como é que isso mudou em você? Ou sempre foi tranquilo? Sim.
Olha, Manu, eu preciso, falando sobre isso, eu preciso destacar uma experiência que eu vivi. Durante algum tempo, eu fiz parte, né, de uma organização religiosa, e dentro, né, de todos esses processos dessa organização, uma das coisas que eu tinha que fazer era ir nas casas das pessoas, entendeu? Fazer a pregação. E aí, hoje em dia, né, eu não faço mais parte dessa organização, enfim, também foi um processo que foi muito importante, inclusive, para que eu começasse a alçar voos como artista. Mas no tempo que eu estive, eu aprendi muito sobre a importância da gente sempre falar com muita não com muita certeza de que, nossa, estou falando a verdade absoluta, mas com muita certeza da verdade que a gente está carregando e com muita certeza de que o que a gente está falando é importante. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi na época que eu estava nessa organização religiosa, e eu senti muito, assim, durante toda a minha adolescência, especialmente, que fazer parte disso e fortalecer em mim isso fez com que não se tornasse mais fácil falar em público, mas que eu já conseguia compreender a razão de eu estar falando em público, e isso já conseguia me deixar um pouco mais confortável, sabe? Acho que quando a gente acredita muito no que a gente está falando e no que a gente está colocando no mundo, e agora enquanto artista especialmente, a gente ganha um outro olhar também. Eu acho que hoje eu já não tenho muito esse medo no sentido de, e se eu errar, e se eu gaguejar, e se alguma coisa acontecer? Porque eu entendo que isso também faz parte dessa construção do que eu estou trazendo para as pessoas, né? O que eu trago com a minha música e com a minha arte não é algo sobre uma perfeição, é justamente sobre conexões com as nossas humanidades, com as nossas vulnerabilidades, com as partes que são mais difíceis da gente. Então, acho que até nesses momentos que eu fico insegura, ou que eu fico tipo, eita, será que vai dar certo? Eu também trato esse olhar como parte da narrativa que eu coloco e que eu trago para o meu trabalho. Então, a igreja, né, me ajudou bastante durante esse tempo, e acho que até hoje também me ajuda, mas hoje também tem esse adendo de saber que o que eu faço, o que eu canto, tem muita verdade, a minha verdade. Então, eu posso ficar mais tranquila, assim, sabe, de falar sobre ela. O Massa também é outra história que eu não sabia, muito interessante. E aí eu acho que o lance, a dificuldade está no modificar a mensagem, né? Porque a prática já existia, pelo que você falou, né? Mas a mensagem hoje é outra e eu entendo que é Sim. outra bastante diferente, né? Sim. Mas é isso. Nara, vamos começar a entrar no papo mais fundo, no papo de processos criativos. E eu queria que você voltasse uns anos atrás e contasse para a gente como foi criar o EP do Uhum. Ori, que é um EP que eu gosto bastante, mesmo sendo uma coisa que já faz alguns anos, né, Naira? Você é outra Naira hoje, imagino, Sim. mas fala um pouco como foi fazer, até da parte técnica mesmo. Eu tenho curiosidade, eu acho que a galera gostaria de saber como foi estúdio ou não estúdio, as Uhum. letras, melodias, referências. Legal. Nossa, eu gosto muito de falar do Ori. Gosto muito, principalmente porque naquela época, né, em 2000, a gente começou. Eu comecei a compor pro Ori em 2015, e aí a gente gravou em 2016, lançou em 2017. E eu nem sabia o que era o EP, mano. Tipo, não sabia nada, tava completamente. Entendeu? Que, ó. Tava aí na vida fazendo as coisas, mas eu não sabia o que era um EP. Nunca tinha entrado uma vez no estúdio, mas não num estúdio grande. Não sabia nada sobre essa questão de direcionamento, enfim. Então, o Ori ele foi de fato um grande experimento, assim. E o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto sobre essa construção do Ori é que ele só pôde acontecer porque muitas pessoas acreditaram muito no que eu já tinha escrito, mesmo que naquele momento eu não me identificasse exatamente como uma artista, mas outras pessoas botaram muita fé. Então, o Ori, ele é o resultado de muita fé colocada de muitas pessoas nele, assim. Isso para mim é incrível e eu acho que isso diz muito também sobre o resultado. Mas naquela época, de fato, eu não sabia nada sobre indústria musical, sobre o que era um EP, nada disso, eu era completamente leiga mesmo. Então, a minha principal referência naquele momento de escrita era um momento que eu estava vivendo de autoconhecimento, de autoflorescimento, muito a ver com essa ruptura com a organização religiosa que eu fazia parte. E olha só que doido, tipo, não fazia nem, sei lá, 2 anos que eu tinha saído da igreja. E essa palavra Ori, ela brilhou para mim de um jeito muito, muito especial. Eu ouvi numa música do Criolo, eu nunca tinha ouvido essa palavra também. E aí, quando eu ouvi essa música, eu fiquei tipo, nossa, Ori, que palavra bonita. Aí eu fui pesquisar o que Ori significava, e aí fui entender a conexão dessa palavra com várias religiões de matriz africana. E eu achei muito doido pensar exatamente como esse nome me veio, e essas composições também, justamente no momento em que eu estava quebrando
que eu estava vivendo essa mudança mesmo, né? De um olhar sobre mim, sobre o que era espiritualidade, sobre quem eu gostaria de ser no mundo. Então eu tenho certeza assim de que o Ori ele é um grande presente, um grande primeiro passo assim da ancestralidade para mim, de que alguns caminhos já estavam sendo construídos aí. Inclusive, eu gosto sempre de falar disso. O refrão de Fartura de Vida foi sonhado. Tipo, eu sonhei com esse refrão. Justamente nessa época que eu tava saindo da igreja, sabe? Então, poxa, eu não consigo acreditar que foi uma coincidência, não. Tipo, eu não consigo acreditar. Eu acho que, de fato, o Ori é um grande presente, assim, e é um dos projetos que eu tenho mais carinho e mais apreço, justamente porque eu sinto que foi um abraço, sabe? Uma coisa do tipo, tá fechando um ciclo, mas outra coisa muito, muito grande, muito bonita também tá chegando. E quero, inclusive, agradecer muito, 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 muito a Gabriela Juliano, que fez parte dessa construção do EP Ori junto comigo. Condé é um E foi poema que da me Gabriela. apresentou a você. Foi Sim, que me apresentou a você, Gabi. Salve, Gabi. total. Gabriela Juliano, perfeita. Condé, que é uma das músicas, né, que integra o Ori, inclusive, é um poema da Gabriela que nós duas musicamos. Gabi esteve comigo em todas as gravações do Ori, acompanhou comigo muito de perto. Então, a Gabi, ela é uma pessoa fundamental também na construção desse EP. Eu sou muito, muito grata ao Noturno também, ao Paulo, que é o produtor, Gabriel Nassimbene, todas essas pessoas que botaram fé nesse trabalho. E foi também por essas pessoas que ele ganhou o mundo. Massa. Grande salve aí pra Gabi. Foi no Centro Cultural. Eu tava falando de dançar num clipe dela, inclusive. Aí você passou, aí ela me apresentou você. Foi muito louco, não esqueço. Porque você tava com um semblante muito forte, assim. E aí, naquele dia, eu senti o que eu sempre falo para você, sempre numa mensagem num grupo que sua mãe criou, seja pessoalmente, é, que eu acho que você tem a força que é preciso para fazer o que é isso, o que o que a gente faz, tá ligado? E aí, sem falar de linguagem, que eu faço outra coisa, você faz música, mas eu senti a força ali, tá ligado? Eu falei, caramba, essa nega aí, ela é sinistra. E aí eu acho que vale, de repente, já como o Tomias pediu a canja, de repente, se você quiser fazer o refrão de Fartura de Vida, eu acho que cabe, hein? O que você acha? Legal, tá bom, vamos lá então. Vamos. Vou cantar um trechinho de Fartura de Vida, que é uma das músicas que integra esse Epeori, e é esse refrão que foi sonhado. Assim, eu quero viver e não só sobreviver. Fartura de vida plena, em essência. Nós merecemos fartura de vida inteira, imensa, imensa. Ai, gente, essa música, só para lembrar, tá, gente, está nas plataformas digitais, no YouTube, em todos os lugares, tá? Podem lá Isso. dar stream na lenda, né? Que nós estamos de quarentena, então os artistas independentes estão aí. Ninguém vai É se isso. arrepender, tenho certeza, velho. Vai lá, escuta o EP inteiro, inclusive. Essa é a minha preferida, mas escuta o EP inteiro. E aí, pulando do EP, vamos fazer a construção da escadinha do artista aí, pelo menos Bora. convencional, vamos falar do álbum, que eu acho que é o que tem mais caldo nessa conversa, porque aí contextualizando a galera que está assistindo, quando a gente pensou nas lives, você foi meu primeiro nome, minha primeira pessoa que eu queria conversar mesmo e falar sobre se a gente tinha um tema que era processos criativos, eu queria falar contigo, não só porque a gente já trabalhou junto, eu já dancei no seu som, a gente já fez clipe, a gente já dançou na Red Bull, já fez um monte de coisa, já até dancei o que eu danço dentro de um estúdio pequenininho para a gente conseguir fazer as coisas. Mas o que eu acho bonito do lance do álbum é como você está construindo ele, sabe? E como você faz questão de que isso seja compartilhado, sabe? Eu estou recebendo as cartas, estou te respondendo agora pessoalmente as cartas, mas eu estou recebendo as cartas. Enfim, não vou falar tanto de como é, porque eu acho que você tem que dizer, mas por isso que eu te chamei, porque o Casulo eu quero saber mais e ele já é uma coisa que eu acompanho, porque você está fazendo questão de compartilhar, já estou escutando a playlist do Spotify, enfim, mas fale você para mim o que você está criando com esse álbum. Legal. Ai,
Que lindo. Bom, já comecei falando, né, sobre o quanto é especial a gente estar falando sobre processos criativos, assim, porque, né, construir algo é tão bonito, é tão rico. E você sabe que na semana passada eu comecei a brisar, né, e pensar, caramba, mano, um disco é muito grande, tipo, mano, produzir, trampar, construir um disco, tipo, algo que vai ficar registrado, assim, sei lá, para as próximas gerações que as pessoas vão poder ouvir, é muito precioso, né? Mas enfim, pensando nessa construção do disco, né? Então, para quem não sabe, eu estou trabalhando no meu primeiro disco, que vai contar com uma produção do Levi Kenyatta, um produtor incrível. E desde o ano passado a gente tá pensando sobre essa construção do disco, já estávamos em estúdio no final do ano passado, mas aí, por conta de todo esse contexto, a gente precisou dar uma segurada, né, na produção em estúdio. E aí eu pensei, bom, já há algum tempo eu tô com essa ideia e com essa preocupação mesmo da gente falar sobre os caminhos que nos levam até certas coisas, tanto quanto a gente fala sobre os resultados finais dessas coisas. Às vezes eu acho que a gente esquece Esse um é um pouco, ponto né? importantíssimo. Muito, Esse é acho um que ponto. sim. Eu acho que às vezes a gente esquece também que para tudo existir, existe um caminho. E aí eu fiquei pensando, bom, talvez seja esse momento. Obviamente, eu já queria compartilhar, né, muitas partes desse processo, do processo criativo do disco e tal, mas ele aconteceria de um jeito diferente, mas por conta da pandemia, a gente pensou nesse novo formato. Então, para quem não sabe, o Projeto Casulo é um projeto que faz parte do meu primeiro disco, e é um projeto que ele tem algumas fases, e essa primeira fase que a gente está passando agora, que a gente está vivendo, desde o dia 21 de junho, é uma fase na qual eu envio cartas virtuais para algumas pessoas. Então, quem tiver afim, se inscreve numa plataforma, inscreve um e-mail que utiliza mais, e eu envio Mesmo, cartas. escreve mesmo, porque as cartas são bonitas, a Naira escreve muito bem, não só na música, mas vai lá, vai saber o que que é, mano. Não precisa ficar falando. Olha, gente, vale a pena conferir, viu? Olha, eu vou falar a verdade aqui, mas é isso, quinzenalmente eu faço envio dessas cartas através dos e-mails e tudo mais. E é justamente cada uma dessas cartas tem um tema específico, um tema ligado ao meu processo criativo e que eu sempre convido as pessoas também a compartilharem coisas relacionadas ao ato de criar para elas. Acho que também para tirar um pouco desse lugar de que criar é algo exclusivo a quem já se considera artista, assim. Eu acho que quando a gente consegue ter um olhar de que o processo de criação, né, que é algo também que eu tenho pensado muito, principalmente ouvindo o Gilberto Gil, cada vez mais eu tenho pensado que processo criativo, mano, é viver. Se você tá vivo, se você tá sentindo as coisas que te atravessam, se você observa, se você consegue entender o que te faz sentir feliz, o que te causa emoções, tipo, em algum momento você tá criando coisas também. Isso também é um processo criativo. Então, com essas cartas, eu também quero tirar um pouco desse lugar de, mas o que eu vou falar de processo criativo? Eu nem sou artista, minha filha, meu filho. Sim, né? Você está colocando coisas no mundo o tempo todo de uma forma ou de outra. Então, e se você ainda não coloca, você pode colocar. Então, a ideia desse projeto, dessa primeira fase, é justamente ter essa conexão com as pessoas. Então, eu envio as cartas, as pessoas respondem, eu respondo as cartas também. E aí, agora, a partir do mês que vem, vou dar um spoiler aqui, a gente parte para a segunda etapa do projeto, que vai ser incrível também, mas eu não vou contar muito, vocês acompanhem para não perderem. Mas aí a gente está finalizando agora essa primeira etapa, com uma última carta que a gente vai enviar logo, logo, e depois começa uma segunda etapa. E a ideia também é que logo, né, em, um, em algum momento por aí, a gente volte para o estúdio e comece de fato a trabalhar na música em si, dê continuidade, né? Porque a gente já tinha começado algumas coisas quando a gente começou lá no estúdio. Massa. Inclusive, Naira, eu acho que todos esses. A gente está sendo obrigado, de certa forma, a se render a esses formatos, as plataformas, e o ouro do que você está fazendo, na minha opinião, é como você está lidando com isso. O e-mail está aí desde que a gente é criança, mesmo que a gente não acessava da mesma maneira, mas o e-mail está aí, e o e-mail é um envio de cartas, e você está fazendo isso, mas é uma coisa que flerta com o antigo, inclusive, porque eu leio como eu leio uma carta de papel mesmo, saca? E por isso que eu acho que é valioso, porque tem atenção no que você está fazendo. E aí também eu acho super importante, como eu disse, sobre plataformas, também tá lá no Spotify a playlist das suas referências, tá ligado? Eu acho isso muito bonito. Eu acho, porque tem coisas que a gente gosta de compartilhar do que a gente escreve, tem coisas que não.
E é Sim, muito legal que você tenha orgulho das coisas que você escutou e que você continua escutando. E outra coisa que eu acho também interessante sobre as plataformas é como você divide isso em postagens também. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No sim, Instagram, no Facebook, onde que você está fazendo? boa. Bom, acho que não tem como falar sobre isso sem falar da equipe incrível que está trabalhando junto comigo nessa construção do projeto Casulo. Então, a Beatriz é a designer responsável por toda a comunicação visual do projeto, a Amanda, que está fazendo assessoria de comunicação, a Jéssica, que está aqui agora, aqui também Amo, Jéssica. participando, Amo, maravilhosa, que está na Jéssica. assessoria de imprensa aí. Então, todas essas ideias, né, dos posts e de como a gente ia contar essa narrativa, ela aconteceu e segue acontecendo de um jeito bem conjunto. Eu vou entendendo também, né, quais são os passos necessários para que a gente vá se guiando juntas mesmo, enquanto equipe, enquanto público, né, eu com o público também, de como fazer essa história das referências e das coisas que me cercam, né, nessa construção do primeiro disco, como isso pode acontecer de um jeito que seja natural, que seja orgânico, que traga de verdade coisas relacionadas à minha história, né? A gente está falando bastante, principalmente agora, né, sobre essa coisa de produção de conteúdo, enfim, de tudo isso que a gente está se vendo muito dentro e muito imerso, né, nesse momento. E aí eu fiquei muito pensando que, tipo, mano, a melhor referência, assim, de conteúdo que a gente pode buscar, sei lá, para mostrar para as pessoas, seja na internet ou pessoalmente, enfim, é a nossa própria história. Tipo, mano, não tem conteúdo mais rico pra gente compartilhar com as pessoas do que a nossa história, tipo, do que elementos do que a gente já viveu, sabe? Então, isso também é algo que me preenche, que me faz muito feliz, porque são coisas que eu vou resgatando, assim, que as pessoas vão conhecendo sobre mim, mas que eu também vou resgatando sobre mim. Então, nesse processo de escrever as cartas e de compartilhar os posts e tudo mais, eu fui lembrando de várias coisas e trocando várias ideias com a minha mãe, com a minha madrinha, com várias pessoas, sobre coisas que eu também não sabia sobre mim. Então, acho que uma das coisas mais legais sobre o projeto Casulo não é que, tipo, já está tudo pronto, eu estou compartilhando com as pessoas. É tipo, mano, eu também estou aprendendo e relembrando várias coisas junto com as pessoas que estão acompanhando, assim. A própria reconexão com alguns artistas que eu cresci ouvindo e eu não sabia, não conhecia o rosto desses artistas, também tem se dado por conta desse processo todo do disco. Então, por exemplo, a gente olha uma artista como a Giovana, que, tipo, mano, tem algumas músicas que, com certeza, muitas famílias pretas, pelo menos eu acho, de São Paulo, já cresceram ouvindo. Então, por exemplo, gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva. Mano, com certeza, sua família que tá assistindo, entendeu? Já dançou, já arrastou aí o sofazinho pro lado para dançar nas festas. E, tipo, mano, eu passei muito tempo sem saber qual era o rosto dessa mulher. Eu descobri no ano passado, eu descobri o disco dela no ano passado, tudo a partir dessa construção do disco, assim. Então, são descobertas compartilhadas, sabe? E aí a gente vai fazendo essa construção juntas, enquanto equipe, eu também com esse público que me acompanha, e tô bem feliz, tô bem feliz. Te agradeço, inclusive, por esse retorno ao vivaço, amei. Para mim é muito importante, e é isso. Massa. Sobre as postagens na área do Instagram, por exemplo, porque eu acho que isso é muito rico. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque eu acho que, não sei, né? Aí é o Manu adivinhando, mas eu penso que é uma coisa, tudo é complementar nesse projeto. Pelo menos de fora, a gente é amigo, mas não estamos, essa é a primeira conversa sobre o seu projeto que a gente está tendo. E de fora eu vejo que uma coisa está sempre complementando a outra, sabe? Que as cartas não fariam tanto sentido se em algum momento eu não escutasse a playlist e também se eu não acompanhasse o seu Instagram, que você colocou lá antes de mandar as cartas, o rosto, a capa dos discos, tá Sim, ligado? E muitos deles eu também não conhecia. sim, E muitas das autoras que você está mandando referências, eu também só ouvia, só sabia o nome e tinha lido coisas. E aí o fato da carta me fez querer saber o rosto da pessoa, sabe? Assim como você fez com os discos, eu fui querer saber como que era o rosto dessas autoras. Então, você acha que o que você acha sobre as postagens do Instagram, por exemplo? Ela é complemento ou é só uma demanda? aham. Não, desde o início a gente pensou como a gente conseguia pensar uma coisa bem multiplataforma, assim, tanto quanto possível, né? Como é que a gente conseguia contar essa história pensando nas cartas, né, no e-mail, no MailChimp, enfim.
mas que a gente também conseguisse deixar muito nítido, assim, para as pessoas o, o que estava acontecendo, o que está rolando também pelos posts do Instagram. Assim. Então, todas as temáticas das cartas, elas têm uma narrativa que se conectam, sim. Embora, né, no início a gente tenha feito um planejamento, né, de alguns temas gerais, e aí, no meio do caminho, eu fui compreendendo que, talvez isso faça mais sentido, ou não, eu acho que eu quero falar mais sobre isso do que sobre aquilo que a gente já tinha definido. Então, acho que isso também de não se sentir presa, né, eu tenho uma coisa muito, muito forte, assim, quando eu penso projetos do meu trabalho artístico e tal, que é a coisa do planejamento. Assim, para mim, o planejamento é algo extremamente importante, que eu levo muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, também nesse projeto eu não queria ficar presa, sabe? Tipo, como eu já planejei falar sobre isso, eu vou só falar sobre isso. Então, eu tentei também ir sentindo, sabe, no meio do caminho. No meio do caminho, a gente vai conhecendo novos discos, novos documentários, novas músicas, novas pessoas, que vão fazendo também a gente pensar sobre outras coisas. Então, sim, os posts se complementam, os temas, eles também vão se complementando, mas, ao mesmo tempo, eu me deixo ficar muito livre também para entender quais coisas acontecem em cada momento e para a gente ir criando em cima desses temas. Bom, até agora a gente trabalhou alguns temas que para mim fazem muito parte do meu processo criativo, que é primeiro o motivo criativo, então me perguntar o porquê eu crio, tipo, por que eu coloco as coisas no mundo. A segunda carta falou bastante sobre território, essa influência da minha família, do meu tio Júlio, das festas, né, da minha família, então eu quis falar sobre isso também, da importância do Grajaú, especialmente, né, dentro dessa construção desse disco. Essa terceira carta que a gente lançou há 15 dias atrás foi sobre o corpo, qual é a relação do nosso corpo enquanto pessoas pretas com os nossos processos criativos. Né? Então, como a gente consegue trazer também outras perspectivas sobre o que é um corpo preto e o que é música preta a partir dessas heranças assim musicais que nos foram deixadas e que a gente reinventa o tempo todo. E aí agora a gente vai ter mais uma carta, que vai ser a última, que a gente vai falar sobre um tema que quem tiver de olho aí no Instagram vai saber qual é o último tema da última carta, mas que vai fechar de um jeito bem bonito também essa primeira fase. Massa, muito massa. Sobre o casulo ainda, queria te perguntar, que nem a gente está em isolamento social, pandemia, essa merda, Sim. e brecou, de certa forma, as gravações, né, do disco. Mas eu queria saber sobre as composições. Como que está isso? Em que pé está o processo da composição? Das letras, das melodias, enfim. Manu, agora a gente está vivendo um momento anterior a essa fase de composição, que eu descobri que é um dos meus momentos favoritos, que são os momentos, né? Eu falei que para mim o processo criativo é viver e estar atenta, né, a tudo o que acontece, a tudo que me atravessa. Eu estou justamente vivendo. Esse é o momento, entendeu? Que é o momento pré pré-retorno ao estúdio, que é a hora justamente de, tipo, eu tô ouvindo muita coisa, eu coloquei, assim, como um objetivo, né, a partir do momento que eu comecei a fazer esses estudos pro disco, tirar pelo menos todos os dias 1 hora para estudar. Então, o que é estudar? É ouvir discos de verdade. Então, tipo, todos os dias eu tento ouvir um disco, mas ouvir mesmo, sabe? Tipo, mano, sentar, ouvir, tentar identificar coisas, identificar tons, identificar cores até das músicas. Ou então, né, geralmente quando eu quero variar, ok, então eu vou assistir um documentário, eu vou ver algum filme, eu vou tentar entender um pouco mais a obra de um artista específico. Então a gente está fazendo tá dando esse passo anterior à composição, que é justamente se alimentar de todo tipo de referência que a gente pode ter para começar de fato a compor. Obviamente, né? Quem conhece Levi Kenyatta sabe que o Levi ele tem uma mente assim que é absurda, porque se eu estou fazendo esse processo, né, sei lá, 1 hora por dia, o Levi faz 24 horas por dia praticamente, enfim, né, o estúdio dele é na casa dele, ele trabalha o tempo todo com isso, mas eu estou fazendo dando um passo anterior a esse da composição, que é justamente dispor o máximo possível o meu ouvido ao que eu quero que esteja muito presente assim no meu disco.
E quando eu falo, né, expor o meu ouvido a tudo isso, tem a ver, obviamente, com samba, né? Porque, embora o disco não seja um disco de samba, a gente vai beber muito das referências do samba, mas expor, de fato, o meu ouvido a todo tipo de musicalidade preta brasileira, assim. Gente, calma aí, deixa eu só libertar aqui minha cachorra. Rapidinho. Como é que vai? Vida real, é isso mesmo. Intervalo, gente, aqui no Favela em Casa, com Naira Laís, falando de processos criativos. Pronto, a cachorra tá livre. Lili cantou. Chama também. É isso. Bom, então, embora o disco ele não seja, né, necessariamente sobre, né, de samba, enfim, eu estou expondo muito, assim, os meus ouvidos a muitas musicalidades pretas brasileiras, e estou me comprometendo a fazer isso, justamente para que a gente consiga entrar nesse processo de fato, né, de composição, já muito compreendendo, né, quais são os desenhos mesmo dessa musicalidade. Porque durante muito tempo a gente ouviu, né, que o samba, que a música popular, principalmente a música popular preta, era muito simples, né? Ah, não, é muito banal, é muito, né, não tem um... Né? Infelizmente a gente ainda ouve muitas pessoas tendo esse ponto de vista sobre o samba, especialmente. Mas, mano, quando você começa a ouvir, tipo, aprofundadamente e a entender a complexidade de tudo aquilo, mesmo quando parece muito simples, tipo, você vê, caramba, nem se eu estudasse a minha vida inteira o samba e vários artistas que contribuíram para essa construção, eu ainda não entenderia, tipo, tudo o que é esse universo, assim. Então, eu gosto muito também desse desafio que a música preta me coloca, assim, que é o desafio de minha filha, você quer fazer música preta? Estuda, entendeu? É real, tipo, mano, leva a sério isso, porque a gente tá falando de ancestralidade, né, Manu? Tipo, tudo isso que a gente tá fazendo tudo que a gente movimenta nesse mundo é continuidade. É continuidade de alguém, a gente está se preparando também para ser ancestral de uma outra pessoa, de muitas outras pessoas, na verdade. Então, qual é a responsabilidade que a gente tem, né, enquanto jovens pretos, enfim, qual a responsabilidade que a gente tem, que a gente demonstra com toda a caminhada, né, que várias outras pessoas pretas já construíram e seguem construindo para que a gente consiga trilhar. Né? Então, isso para mim é muito, muito, muito importante. E para mim não faz sentido querer fazer um disco que dialoga com musicalidades pretas sem me dispor a compreender o que eu estou fazendo e sem olhar para as pessoas que já fizeram isso também. Então, é basicamente isso. Muito doido, muita informação aqui, a cabeça está fritada. Naira, mais uma perguntinha. Só queria ler um comentário aqui antes, do Arisson, muito massa o comentário dele. Introspecção é a base da criação para muitos artistas. Parabéns por usarem esse espaço para compartilhar suas reflexões e experiências. Eu acho que é isso mesmo. Primeiro que é um espaço aqui, essas lives espontâneas do Favela em Casa, a gente está buscando isso, que seja algo, como eu conversei com a Naira no pessoal, algo bastante propositivo, né? E eu acho que nada mais propositivo do que você compartilhar o que você já faz e você provar nessa conversa o quanto isso é vivo, mesmo Sim, não ignorando o lance da organização, do esquema da coisa, sim. que a gente sabe que tem que ser levado a sério. Estou vendo aqui, acompanhando os comentários. Massa, tá oficial aqui dando um salve. Mas a gente se organizar enquanto pessoas periféricas, enquanto pessoas pretas, você, Sim. enquanto mulher preta, está se organizando para colocar uma arte, uma criação no mundo, mas reconhecer que isso é um processo totalmente vivo. Sim. E isso é o ouro da parada para mim, sabe? Muito massa. E aí, nesse lance de deixar algo propositivo, o que você acha que a galera pode fazer nesse momento? Eu acho que tudo que você está fazendo, eu acho que já inspira por si só uma mana, um mano que quer fazer um som, que quer fazer um espetáculo, que quer criar algum podcast, qualquer coisa. O que você faz e o que você já falou aqui nessa live já por si só já inspira e já fica como dica, né? Mas o que você acha que pode ser feito a mais, assim, o que você não está escolhendo fazer, mas que é possível nesse momento que todo mundo está teoricamente em casa e com seu computador ou com seu celular e com sua vontade de criar, sabe? O que você fala para essa galera que é tão jovem quanto você, ou mais jovem que você, que aí a gente tem uma coisa de geração aí, que eu já não sei se eu sou da mesma que você, ou se tem outra que já está vindo, enfim. Mas o que você fala para essa galera?
Eu acho que o que eu falaria é, acho que eu destacaria muito a importância de. Acho que pode parecer meio clichê, mas faz muito sentido artisticamente, enquanto pessoas, enfim, né? Fora do âmbito somente artístico, assim, o quanto é importante que a gente se conheça. Uma das primeiras coisas que eu ouvi, assim, quando eu comecei a entender música também, né, nesse lugar do mercado e tal, é uma coisa que sempre falaram da importância da busca e da identificação de uma identidade artística, né? Então, você saber quem você é enquanto artista, o quanto isso é importante e tudo mais. Mas eu acho que isso vai para além, obviamente, né? Somente da arte, somente do projeto artístico que a gente apresenta. Eu acho que muitas das coisas que a gente acaba colocando no mundo, elas também são reflexo muito direto do quanto a gente se dispõe a se conectar com a gente, assim. Eu percebo que muitas das coisas que eu faço pensando na minha vida pessoal vem de uma provocação muito forte desse olhar que eu fui adquirindo sobre a minha arte também. Então parece que o tempo todo a arte, né, e a música, ela tá me puxando para esse lugar da autorresponsabilização também sobre mim, né, do compromisso que eu preciso ter comigo. Então, o que eu diria, né, para todas as pessoas que estão aí assistindo, é sobre algo que eu tenho pensado todos os dias e que eu tenho tentado né, internalizar mesmo, que é a importância da gente não se abandonar, assim. Eu acho que em vários momentos da nossa vida, e eu também passo várias vezes por momentos assim, a gente entra num lugar muito de um autoabandono que é muito muito profundo e que às vezes é muito difícil de sair também. Esse autoabandono ele pode acontecer de jeitos bem sutis, então a gente deixar de se olhar com carinho, é a gente se comparar demais, é a gente deixar de fazer algo que a gente gosta muito. No caso, né, dos artistas, é a gente só olhar para as coisas que precisam ser feitas, as coisas que são mais burocráticas, né? Porque enquanto artistas independentes, a gente tem que o tempo todo fazer um jogo de criação, mas também de lidar com as burocracias. E por muito tempo isso brecou muito a minha criatividade, assim. Saber que eu precisava também lidar com outras coisas, tipo, chatas, que não tinham nada a ver com o que eu gosto de fazer, que é o criar. Então, eu já percebi que todas as vezes que eu me senti abandonada por mim, eu estava muito desconectada das minhas fontes criativas, né? Porque eu tinha outras coisas para fazer, porque tinha que trabalhar, porque precisava sobreviver. Então, o que eu diria para todas as pessoas é se conectem o máximo possível com todos os elementos que fazem com que vocês se sintam vivos, assim. Hoje, inclusive, eu estava respondendo uma das cartas para a Midria. Perfeita, eu amo. E aí eu tava comentando com ela, né? Amiga, uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando, sei lá, eu ouço o Gilberto Gil, o Jorge Ben, é que eles dão riquezas de detalhes, assim, nas obras deles, que só é possível colocar quem tá muito atento à vida. Tipo, mano, tem coisas que você só vai conseguir escrever, você só vai conseguir expressar na sua arte se você estiver muito atento aos detalhes da vida. E eu sinto muito isso na obra deles, né? Tipo, então isso também fez com que eu começasse a pensar, mano, é isso que eu quero pra mim, sabe? Tipo, é isso que me alimenta, é estar muito atento às coisas que me acontecem, e não só pensando, né, obviamente, todo esse contexto caótico, mas entender o que acontece dentro também, né? Entender, tipo, caramba, eu tô sentindo isso, por que eu tô sentindo isso? De onde isso vem? Porque eu sinto que assim eu vou conseguir ter mais franqueza no que eu faço, e assim eu consigo me conectar mais com as pessoas. Cada vez mais eu tenho pensado que criar espaços, né, onde a gente consiga falar sobre as nossas vulnerabilidades é também o que nos conecta com as outras pessoas. Tipo, quando a gente se sente seguro para falar sobre as coisas que a gente ainda tem medo, sobre as coisas que às vezes ainda doem, isso chega nas pessoas de um jeito que pode conectar mesmo, sabe? E não que dói nesse sentido, sabe? Que às vezes as pessoas tentam colocar a gente enquanto pessoas pretas, né? De tipo, que é uma banalização da dor, não é sobre isso. É sobre, poxa, eu estou me sentindo num lugar seguro, então eu posso falar sobre como eu estou me sentindo aqui com essas pessoas, nesse lugar. Então, o que eu diria para as pessoas é isso, tipo, se conectem, sabe? Se conectem como for possível também, sem. Não é sobre culpa, é sobre responsabilização. Então, acho que é isso. Louco, cara. Muito louco e muito bom eu ouvir isso também. Sinceramente, tava precisando escutar, saca? Não me abandonar, porque a gente entra num rolê de produzir, de ter grana, de trabalhar, né? Porque a vida bate dura, a gente tá ligado. Sim. Mas tem coisas que me fazem ficar melhor e eu às vezes abandono. Isso é um fato. E eu tenho certeza que muitas pessoas nas mesmas condições que a gente
Sim. cair nessa armadilha também. Muito bonito você falar isso. Pelo meu relógio aqui, a gente já está chegando em 1 hora de live, né? E o Sacha Ah, vai dar aquele rodo na gente. Mas eu queria finalizar, né, esse papo tão gostoso com você, com uma pergunta esquisita até, inclusive, mas esse processo, você já expôs ele, está expondo de forma fragmentada e muito bonita, como eu já disse. A Naira nem sabe que é minha terapeuta, tá falando aqui. Minha também, né? Está sendo hoje aqui, estou passando uma consulta de 1 hora. Mas a gente a gente está acompanhando, né, as pessoas próximas de você, os seus fãs, que a gente já pode dizer isso, porque eu acho que é importante a gente assumir esse lugar também. E tem pessoas que te acompanham com carinho, a gente está vendo aqui, ó, não consigo nem falar, porque vai chegando, e isso é muito bonito. E esse processo, ele é vivo, como você disse, então você está vivendo ele, está deixando ele acontecer, e dando atenção para ele, mas tem um lugar a chegar, você almeja com esse projeto Azul, ou com esse projeto de Naira Cantora, por enquanto, ou Naira Cantora daqui a 20 anos, ele quer chegar em algum lugar, ele quer alcançar algum lugar, ele tem uma dimensão que você almeja, ou vamos seguir, vamos ver onde chega. sim. Nossa, eu fico muito pensando, principalmente, né, nessa coisa do disco. Eu sempre fico pensando que uma das coisas que eu quero com esse disco é que, sei lá, o meu avô escute com tanto apreço quanto ele escuta os discos que ele já escuta, sabe? Que a minha mãe escute o disco com essa mesma memória gostosa que ela dança, que ela canta aqui na sala de casa, sabe? A minha pretensão, na verdade, com o projeto e com o disco, obviamente, né, pensando estrategicamente, sempre existem alguns objetivos mais específicos, mas o que me conecta e o que faz com que eu coloque projetos como o Projeto Casulo no Mundo e vários outros projetos é justamente que a gente tenha mais momentos assim, sabe? Tipo, que a gente consiga conversar com esse projeto do disco. Eu quero muito conseguir explorar muitos temas diferentes, eu estava até falando com a Jéssica sobre isso. Eu quero falar sobre outras coisas de outros jeitos também. Então, o meu objetivo é que a gente consiga se conectar em lugares bem específicos mas que ao mesmo tempo eu me sinto orgulhosa de continuar um trabalho feito por muitas outras mulheres pretas, por muitas outras pessoas pretas desse país, pensando na música, pensando na cultura. Então, né, quando a gente fala da Giovana aqui engasgando, amada, Deu uma fala dessa. travadinha, mas estou escutando. Quando? Travou? Deus. Voltou. Beleza. Voltou meio. Aí, agora voltou no geral. Beleza. Então, quando a gente fala, né, dessa coisa, por exemplo, da Giovana, né, que é essa mulher preta que já está aí há muito tempo e que muitas pessoas já curtiram as músicas dela em várias festas, mas não conhecem o rosto dessas mulheres, isso para mim é muito forte, né? Isso para mim é muito simbólico, especialmente porque a gente, enquanto uma geração mais jovem de pessoas pretas, a gente precisa fazer esse movimento, né, o tempo todo de reverenciar essas pessoas que vieram antes, que abriram esses caminhos para a gente, mas ao mesmo tempo também a gente tem que sonhar que a gente não seja só reconhecido quando a gente tiver 70 anos de idade, né? Então, o tempo todo essa compreensão de que a gente, poxa, é importante, a gente precisa também conseguir desfrutar das coisas que a gente tem continuado, né, que outras pessoas começaram e que a gente tem continuado, a gente precisa conseguir desfrutar disso durante a juventude, talvez, também, sabe? Então, acho que esse disco, primeiro, ele é um presente para mim também, é um presente de reconexão para mim, e ao mesmo tempo que eu almejo com ele sei lá, que as pessoas se conectem, assim, e que eu também me conecte a ponto de pensar, nossa, tipo, eu estou de alguma forma desfrutando de algo que eu ajudei a construir também. Acho que é sobre isso. Já está rolando, Nara. Está chegando, chegou em mim. Está chegando nesse festival aqui. Eu posso falar em nome da equipe, falar que a gente já deu o spoiler também no WhatsApp. A gente quer fazer outras coisas com o seu trampo. E é isso, irmão. Temos 1 minuto aqui. Quero agradecer muito, viu? Falar que eu, em vida e em juventude, reverencio o seu trampo de verdade, de coração. Eu escuto, eu acompanho. E em todo lugar que eu vou, eu
tento levar porque seus processos são bonitos, o que você escreve é lindo, o que você canta também. Grande salve, agradecer a satisfação mesmo pela tua vida e por você ter topado, certo? Ah, mano, obrigada demais. Mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe aí do festival, muito obrigada a todo mundo que participou, mandando as mensagens e tudo mais. Estou muito, muito feliz. Acompanhe o Projeto Casulo e o projeto do disco também. Tá aí no Instagram. Amanhã tem uma novidade, inclusive. Então, fiquem de olho. Muito, muito, muito obrigada. E que a gente siga compreendendo que somos continuidade. É isso. Nara, tamo junto. Desculpado. É nóis, Obrigada, hein? gente. Boa noite. Valeu, valeu, galera. Quem assistiu, é nóis.